Descubra os segredos mais profundos sobre o Espírito Santo. Bem-vindos, pessoal! Hoje no canal Sombras da História vamos mergulhar nos mistérios do Espírito Santo. Como nunca antes, prepare-se para uma jornada de revelações e conhecimento. No princípio, segundo o livro do Gênesis, o Espírito Santo pairava sobre as águas caóticas da terra. Antes mesmo da criação do mundo, sua presença era a essência da vida e da ordem que surgiriam a partir do caos inicial. Nesse momento primordial, já podemos vislumbrar a importância e o poder do Espírito Santo na obra divina da criação. O Espírito Santo, conhecido também como Consolador, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sua atuação é fundamental na vida dos cristãos, pois ele é aquele que habita em nós, nos consola nos momentos de aflição e nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é o elo de comunhão entre Deus e os homens, revelando-nos os mistérios divinos e capacitando-nos para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Sua presença em nossas vidas é uma promessa do Pai para todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele nos capacita, fortalece nossa fé e nos conduz no caminho da santidade e do amor, que possamos valorizar a presença do Espírito Santo em nosso dia a dia e permitir que ele governe nossas vidas com sabedoria e graça. Esta parte do seu roteiro está vazia. O Espírito Santo concede dons espirituais aos crentes, capacitando-os para cumprir seus propósitos divinos. Cada dom é uma manifestação sobrenatural do poder de Deus na vida daqueles que creem. Dentre os dons espirituais, podemos citar o dom da sabedoria, que nos capacita a tomar decisões sábias e discernir os propósitos de Deus. O dom da cura, que opera milagres de cura física e emocional. O dom da fé, que nos permite crer em situações impossíveis. O dom de línguas, que nos habilita a falar em línguas desconhecidas para louvor a Deus, e muitos outros dons distribuídos conforme a vontade do Espírito Santo. Ao recebermos esses dons, somos fortalecidos para edificar a igreja e cumprir a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Que possamos buscar ativamente os dons espirituais e utilizá-los para a glória de Deus e edificação do corpo de Cristo. O Espírito Santo é nosso intercessor constante diante de Deus. Quando nos faltam palavras e não sabemos como orar, ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sua comunhão conosco vai além do que podemos imaginar, pois ele conhece os mais profundos anseios do nosso coração e os apresenta diante do Pai. É reconfortante saber que, em meio às nossas fraquezas, o Espírito Santo está atuando em nosso favor, assegurando-nos que somos amados e cuidados por Deus. Sua intercessão é um sinal do amor divino que nos envolve e sustenta em todos os momentos da vida. O fruto do Espírito Santo são 9 virtudes que evidenciam a presença divina em nossas vidas. Cada uma dessas virtudes representa um aspecto do caráter de Cristo que o Espírito Santo deseja desenvolver em nós. O primeiro fruto é o amor, que nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em seguida, temos a alegria, que transcende as circunstâncias e encontra sua fonte na presença de Deus em nossas vidas. A paz, terceiro fruto, nos guarda em meio às tempestades da vida e nos mantém firmes na esperança da salvação. A paciência nos ensina a esperar no tempo de Deus e confiar em sua fidelidade. A benignidade manifesta-se em gestos de bondade e compaixão para com o próximo. A bondade reflete o caráter generoso de Deus e nos motiva a agir com misericórdia e perdão. A fidelidade é um fruto que nos torna íntegros e confiáveis em nossos relacionamentos. A mansidão nos ensina a humildade diante de Deus e dos homens, reconhecendo nossa dependência do Senhor em todas as coisas. E por fim, o domínio próprio capacita-nos
a controlar nossos impulsos e desejos carnais, permitindo que o Espírito Santo governe nossa vida interior com sabedoria e discernimento. O Espírito Santo é o agente da santificação na vida do crente. Ele nos capacita a viver uma vida santa e separada para Deus, transformando nossas atitudes e pensamentos. Ao nos encher do seu poder, o Espírito Santo nos ajuda a abandonar as práticas pecaminosas e a cultivar virtudes que refletem o caráter de Cristo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, guiando-nos no caminho da verdade e da retidão. Sua presença em nós é como um fogo purificador que consome toda impureza e nos torna dignos de servir ao Senhor com integridade, que possamos permitir que o Espírito Santo opere em nós diariamente, moldando-nos à imagem de Cristo e capacitando-nos a viver uma vida que glorifica a Deus em tudo. O Espírito Santo é o grande revelador das Escrituras Sagradas, pois ele ilumina nossos entendimentos e nos conduz à verdade. Sem a atuação do Espírito Santo, as Escrituras seriam apenas palavras mortas no papel, mas com sua orientação, elas se tornam vivas e eficazes em nossas vidas. É por meio do Espírito Santo que podemos compreender os mistérios e os ensinamentos contidos na Palavra de Deus. Ele nos guia na interpretação das Escrituras, revelando-nos verdades espirituais que vão além do conhecimento humano. Quando lemos a Bíblia sob a direção do Espírito Santo, somos transformados pela palavra e capacitados a viver de acordo com os princípios divinos. Que possamos valorizar a presença do Espírito Santo em nossa leitura bíblica diária e permitir que ele nos conduza à compreensão plena da vontade de Deus para nossas vidas. O Espírito Santo é o grande consolador e guia espiritual que habita em nós, nos capacitando a testemunhar do poder de Deus em nossas vidas. Sua presença nos enche de coragem e ousadia para proclamar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Ele nos capacita a falar com autoridade e convicção sobre as maravilhas que Deus tem realizado em nós, tornando-nos testemunhas vivas do seu amor incondicional. Quando permitimos que o Espírito Santo opere em nós, somos transformados em instrumentos nas mãos de Deus para levar esperança, cura e salvação aos perdidos. Que possamos ser canais da graça divina, refletindo a luz de Cristo em meio às trevas deste mundo. O Espírito Santo, através de sua atuação transformadora, nos convida a uma jornada contínua de renovação espiritual e crescimento. Na graça, ele nos capacita a abandonar as velhas práticas pecaminosas e a abraçar um novo estilo de vida pautado pelos princípios do reino de Deus. Ao permitirmos que o Espírito Santo opere em nós, somos moldados à imagem de Cristo, dia após dia, refletindo seu amor, sua santidade e sua misericórdia ao mundo ao nosso redor. A intimidade com o Espírito Santo nos leva a uma comunhão mais profunda com Deus e nos habilita a viver em constante comunhão com o Pai. Que possamos buscar diariamente ser cheios do Espírito Santo, permitindo que ele governe cada área de nossas vidas e nos conduza no caminho da verdade e da vida abundante em Cristo. Se você deseja conhecer mais sobre os mistérios do Espírito Santo e como ele pode agir em sua vida, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Espero que tenham gostado desse mergulho nas profundezas do Espírito Santo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo episódio. Que a paz do Senhor esteja com vocês.